Fala pessoal, a gente está aqui em mais um episódio de ITS Cash, um projeto muito especial que a gente tem o objetivo de gerar conteúdo sobre tecnologia, inovação, empreendedorismo, mercado SAP, futuro. E a gente sempre tem o objetivo de ancorar um conteúdo sobre esses assuntos e trazer palestrantes que façam sentido do nosso ecossistema de parceiros, clientes e as próprias pessoas que fazem a ITS acontecer. E hoje não é diferente disso. A gente está aqui com duas pessoas que eu tenho um respeito muito grande e pela sua trajetória, pelo seu desenvolvimento, pela história que desenvolveram dentro da ITS. Vou começar pelo querido Parkev, né? O Parkev é o nosso diretor de inovação e também do lado está o Renato Certo, que é o gerente de contas, hoje responsável também pela estratégia do SAP S/4HANA Public Cloud, que é o nosso assunto hoje. A gente quer falar sobre isso, né? A gente quer desvendar mistérios, a gente quer tirar essa perspectiva de que o SAP é caro, né? A gente ouve ainda muito disso. Depois o Renato vai trazer um pouquinho dessa introdução e vamos falar sobre a estratégia no Brasil do SAP S/4HANA Public Cloud. Comigo está a Gi, nossa co-host, mais uma vez, passou do período de adaptação, né? Mais uma vez, segundo, de novo, novamente. E eu queria que vocês se introduzissem. Eu queria que, para quem não conhece vocês, quem já falou com a ETS certamente conhece vocês, porque vocês são personagens importantes da história, né? E os clientes têm um respeito muito grande pelas pessoas que trabalham na ETS e principalmente por vocês, né? Parkev, quem é o Parkev, né? E qual a história com o mundo da tecnologia, que eu sei que tu não começou vendendo software não, hein? Sim. Boa tarde, Luca. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Renato. Sou o Parkev, né? Então estou diretor de inovação e pré-vendas, arquitetura na ITS, né? Trabalho já na ITS há quase 16 anos, né? Então um longo tempo aí já. Nesse tempo todo, a maior parte do tempo com soluções, com pré-venda, best practice, S4, desenvolvimento das soluções, sempre das novidades SAP, né? Então muito com essa perspectiva de novos produtos, né? Venho anteriormente de uma implantação pelo cliente, né? Então, 10 anos anteriores a isso, implantei o SAP em um cliente, né? Um cliente que é da ITS também. Então, conheci o sistema dentro da área de negócio, né? Então, participando da área de negócio. Então, venho desse mundo de sistema, área de negócio, dentro da produção, planejamento, né? Até os dias de hoje. Que legal, acho que o Parkev é um dos protagonistas da história, 16 anos não é para qualquer um. Ele, inclusive, foi comentado durante o episódio do Roncat que a gente fez sobre as histórias de empreendedorismo. Renato, quem tu é? Boa tarde a todos. Eu sou Renato Certo, estou na ITS já há 5 anos, trabalho com tecnologia há mais de 15 anos já, sempre no comercial, minha veia é comercial, sempre fui comercial, desde criança vendendo figurinha na escola e comecei lá e troca-troca de carro e carrinho e tudo, mas sempre na área comercial, né? Estou na ITS, como eu falei, há 5 anos, pouco menos que o meu coleguinha Parkev, né? Um pouco menos. Um pouco menos. E estou especialista hoje, tentando ficar cada vez mais, né, por causa da evolução do produto, no Cloud Public. Entendeu? Trazendo cada vez mais conhecimento para mim, para trazer para os clientes o que é o Cloud Public e o que ele pode gerar para dentro da empresa. Legal. Vamos começar a falar sobre o assunto direto, né? O SAP S/4HANA Public Cloud foi um lançamento da SAP recente para um novo mercado, né? Também tem uma estratégia da SAP de atingir esse mercado olhando para um clean core, para um core mais limpo, né? Que os clientes tenham uma solução mais simplificada, mais acessível também, que é o objetivo. Não dá para se enganar, ela não é tão complexa quanto a edição do Private, né? Mas, de qualquer forma, vem com uma estratégia clara de mercado e a SAP está fazendo um push muito grande nisso no mercado, né? Eu queria entender, e aí contigo, Parkev, que com certeza tem um bom relacionamento na própria SAP, tem muito conhecimento, foi recentemente num workshop da SAP só sobre o tema de S/4HANA Public Cloud. Como é que está a maturidade desse produto para o mercado brasileiro? Bom, Luca, o Public Cloud é uma solução que não é tão recente, né? Ela já vem sendo desenvolvida e trabalhada pela SAP já faz um tempinho, desde 2018, né? E hoje a gente pode dizer que ela está num nível de maturidade já muito bom para os nossos clientes, que é
Por quê? Em cima dos investimentos que a própria SAP está dedicando para essa solução, né, a gente pode dizer que hoje ela está consistente já dentro dos cenários que ela se propõe. Por quê? É uma evolução, tá? Então, essa evolução, no nível que ela está hoje, ela está super madura para os clientes que ela focou atender nesse momento. O foco dela depois é evoluir esse produto até que ele tenha uma abrangência tão qual a abrangência que a gente tem no Private, no RISE, né? Então, a nível de maturidade da solução, de conhecimento dela, também depois nós vamos falar um pouquinho de como a ITS se prepara para isso, né? A gente pode dizer que é uma solução que hoje está madura, o cliente pode ter certeza que tem uma solução robusta, né? Ela não é totalmente apartada, né, do S/4HANA tradicional, então ela vem dele, ela se alimenta desse S/4HANA. Então, os processos de negócio que são atendidos por ela são processos de negócios já robustos, né, que vêm desse sistema já consolidado há muito tempo, né? Isso é um reflexo da própria SAP, que aí nessa mudança de posicionamento vinha numa estratégia de muito M&A, aquisição de outras empresas, e hoje começou a olhar para trás e entender o que ela tinha de sucesso, que é o próprio RP, as best practices, e começou a investir nisso, né? E o S/4HANA Public Cloud é um reflexo disso. E aí, voltando à pergunta para o Renato, eu acho que é muito importante a gente olhar, porque quando eu entrei no mundo da SAP, os clientes me falavam assim, Luca, eu era de uma época dos anos 90, 2000, que o vendedor chegava aqui com uma gravata daquelas bem grandes, assim, né? Como um babador, e vinha me vender um negócio que custaria 7 milhões de reais a 10 milhões de reais, e demoraria 1 ano, mas no final demorou 3 anos e eu investi o dobro disso. Qual é a perspectiva de vendas em relação ao Public Cloud no Brasil? Esse é o maior desafio hoje, né? Tirar essa imagem, né, que o SAP leva anos para ser implementado, que eu vou gastar milhões da minha empresa, né? Hoje é o grande desafio isso daí, entendeu? A gente chega... Hoje, para ter uma ideia, eu não chego hoje vendendo RP, né? Eu pergunto qual que é a necessidade do cliente, porque hoje o portfólio da SAP, como ela está desmembrando o S/4HANA em apps, como o Public Cloud vem já para uma empresa menor, né? Por exemplo, para adquirir uma empresa, tinha que faturar 500 milhões ano. Hoje em dia, eu consigo vender para uma empresa muito menos, 90 milhões, 100 milhões de faturamento. Então, a gente consegue atingir a base da pirâmide, né? Antes, a gente chegava só no topo da pirâmide. Hoje, a gente consegue chegar na base vendendo, entendeu? Então, esse é o grande desafio, né? Primeira coisa, trocar essa imagem, né? Que o SAP é um sistema caro. E o melhor, sem diminuir a qualidade em 1 milímetro, né? Mantendo a qualidade SAP, dos melhores softwares do mundo, os maiores players do mercado, entendeu? Então, ele veio com essa ideia, Lucas. Ele veio com essa ideia de pegar a base da pirâmide, onde ele não trabalhava, né? E não só o S/4HANA Public, né? Como outros apps, né? Como o SAC, que é o BI dentro da SAP, o C4HANA, que tu pode integrar a outros RPs, né? Então, a gente está falando de entrar na tua empresa, tu já tem SAP, pode ser uma ponta, pode ser um BI, pode ser um CRM, como o Cloud Public ou o RISE, como ele falou, entendeu? Dependendo. Então, hoje, e como o Parquet falou, com uma única aplicação, né? Que está sempre dentro do S/4HANA. Então, hoje, o nosso grande desafio é o cliente deixar a gente mostrar e ver que ele tem potencial hoje, que a gente concorre com sistemas de mercado, como TOTOS, Sankhya, qualquer outro sistemas aí, com os mesmos valores, vamos batendo de frente com eles ali. E antigamente não, entendeu? Daí os caras ainda falam, Renato, é mentira tu, me traz no contrato, vai ter a letrinha pequena. Eu falei, não tem letrinha pequena. É isso mesmo, entendeu? E a gente está ganhando os clientes assim, todos os dias. Perfeito, Renato. Eu acho que a gente já pode falar sobre a diferença do Public e do RISE, né? Quando a gente fala de relação custo-benefício, o que um, né, tem um pouco mais de inovação envolvida, o outro não. O que a gente pode falar assim, para o cliente que quer entender um pouco mais? Como o Parquet falou, né? Ele está sendo, né, na linguagem um pouco, né? Me ajuda aí, Parquet. É localizado, né? Então, eles estão pegando a S/4HANA, localizando o Cloud Public, ele está numa estrutura pública, né? Porque é o Public, com toda a segurança SAP, com parceiro escolhido pelo cliente, né? Que são parceiros de mercado como Google, AWS, tudo, tá? Com toda essa segurança que a SAP disponibiliza para o cliente. Fora isso, ele é encapsulado, né? É um sistema hoje pronto, com um sistema de implementação que o Parquet pode falar um pouco melhor depois, tá?
com funcionalidades já pré-definidas, né? O diferencial dele é customizações, ele é fora, então a gente tem uma solução, né, BTP, que a gente faz toda a integração, não tem problema nenhum, tá? Mas o principal diferencial é isso daí. Ele está numa nuvem pública, com funcionalidade já encapsulada, que já pré-definida com as melhores práticas do mercado. Com um custo-benefício muito mais acessível. Muito mais acessível. A gente está falando assim de 1 para 2. Perfeito. E inovação envolvida, Parkev, o que tu pode dizer para nós, assim, a diferença entre o Rise e o Public? Isso, complementando, então, o que o Renato comentou, ele é um software as a service, que a gente chama, né? Então, a relação custo-benefício de plataforma, de... como é que eu posso... Agora me fugiu o termo. De infraestrutura, né? Infraestrutura com software embarcados, né? Então, o cliente que está comprando o Public não precisa se preocupar onde está hospedado, políticas de backup, de restore, essas coisas todas estão embarcadas na solução. Segurança, tudo. A segurança, a solução, o software também, né? Então, ele já vem embarcado. E essa relação de custo-benefício é uma das relações que reduz o custo de propriedade para o cliente final. Ele resume, eu tenho um fornecedor só que me garante o meu software funcionando sem parar, escalável, né? Então, com toda a segurança necessária. Isso nas mãos de empresas que antes não conseguiam pensar em ter uma solução deste porte para atender o seu negócio, né? Esse é um diferencial muito grande. Antes, só grandes empresas, grandes projetos podiam pensar nesse tipo de software robusto, com essa robustez do SAP. Hoje, com esse modelo de venda, essas empresas conseguem obter a chance de ter um software com a robustez que o Cloud Public oferece, né? Quais são as diferenças, tá, do Rise para ele? Depois a gente fala de tecnologia e inovação. O core do negócio está embarcado. Tudo que se tinha no Rise se tem no Public também, né? Então, tudo que eu tinha de robustez de negócio, de garantia de contabilizações, tempo real, a gente tem no Public. Ele originou-se do Rise, né? A gente fala assim. Então, tudo que você tinha de bom nas grandes empresas que podiam implementar, você tem no Public. Então, e de que forma ele consegue escalar e ter essa questão de custo-benefício? Porque você tem um software hoje que ele te traz as melhores práticas de uma forma que você passa a utilizar elas de forma muito rápida, em projetos rápidos de implementação, por isso que traz um custo muito, muito melhor para essas empresas, né? Porque ele traz uma governança desse sistema todo. Em vez de você configurar essa flexibilidade que você tinha para grandes empresas, fazer do seu jeito, no Public, ele diz assim, não, eu sei qual é o melhor jeito para a sua empresa, para o seu tamanho, e eu estou te trazendo esses cenários de negócio já pré-configurados da melhor maneira de se operar possível. Então, a empresa já recebe isso. E essas empresas de forma mais estruturada também, né? Isso. E essas empresas precisam desse formato. Em inovação, como a SAP focou o seu alvo, né, focou seus holofotes para essa solução, então, tudo que é de inovação de inteligência artificial que a gente fala hoje em dia, ela vem embarcada primeiro e é desenvolvida para o Public. Então, machine learning, processos de inteligência artificial, de automação, de RPA, a gente fala de assistente virtual, o Joule da SAP, né? Já vem embarcado nativamente dentro do Public. Então, pensa assim, clientes que nem imaginavam ter um software com essa robustez, com essa entrega, hoje podem ter esse software, uma abordagem diferenciada, com custo... Com custo-benefício de software do mercado. Isso. Muito importante. Então, podemos falar que o perfil do público do Public é pequenas, médias empresas. Como é que tu olha para isso? O jogo virou. Perfeito, Renato. Mas assim, comercialmente falando, como é que a gente pode trazer assim? Olhando para o mapeamento que a gente está fazendo quando a gente vai vender Public, o que vocês têm mapeado enquanto ITS? Como eu falei... Vocês não, né? A gente. Eu falei um pouquinho ali. Eu olhava antes o faturamento da empresa para me buscar um cliente, um lead. Hoje eu não olho mais o faturamento da empresa, eu olho a necessidade do cliente. Porque eu sei que eu tenho sistemas hoje com valor competitivo, onde eu vou conseguir. E o mais legal, ele está com SAP,
com uma empresa onde vai mudar a vida dele, entendeu? Em todos os sentidos, compliance, agilidade, real time de informações, tudo que ele precisa ter hoje dentro da empresa dele, ele vai ter com SAP e pagando o valor do sistema que ele pagava antes. Para te ter uma ideia, hoje, só fazer um comentário aqui rápido, a gente tem um cliente nosso, hoje é case, não preciso trazer o nome aqui agora, se os clientes estiverem interessados, depois pode chamar nós, a gente conversa. O comercial a gente... Ele pagava com o sistema X, tá? Quando a gente botou o S4HANA lá para ele pagou menos do que eles usavam. Para você ter uma ideia, como essa imagem de SAP, só que ele tinha medo de cotar com SAP, que ele falava que era muito caro. Sim. Entendeu? Então, e a gente volta com aquele tópico da imagem, né? Isso aí, que é o desafio diário que eu estou falando, entendeu? Todos os dias de estar tentando entrar. Quando tu liga, quando eu estou fazendo prospecção, que eu ligo para o meu cliente, Luca, pra ter ideia. SAP, não estamos preparados para isso. Eu falo, calma, me escuta primeiro. E depois que escuta, a gente consegue desenvolver um produto e a gente chega no sucesso. A gente consegue ser do outro lado lá, vendendo. Porque primeiro que a gente quebra essa imagem, depois que ele vê, não, eu vou ter SAP na minha empresa. Eu falei, vai ter SAP na empresa. Então, aí só segue. Eu acho que é uma quebra de paradigma, e olhando na tua perspectiva na Parkev, que foi lá do outro lado o usuário-chave, de alguma maneira participou de um processo importante de implementação de um software RP, a gente sabe da mudança de mindset, da importância do GMO, mas principalmente da área de negócio. E eu conversei essa semana com um empresário amigo meu da indústria de manufatura, e ele tem uma empresa pequena, média ali, e ele está na mão de um pequeno player de tecnologia com software ali. É um player que tem poucos clientes, não entrega um roadmap de atualização estruturado, e ele se engana, ele acaba tendo uma lentidão. Ele fala, Luca, eu sofro muito para entregar melhoria e novas funcionalidades. Eu tenho uma lista lá de roadmap que eu não consigo implementar e cada vez é uma facada, literalmente. Né? Não literalmente, mas é muito dinheiro que eu tenho que botar para implementar uma funcionalidade que é um valor para a área de negócio, seja comercial, seja o próprio departamento interno, CSC, o pessoal do estoque. E são coisas que ele está perdendo valor. E hoje ele me falou que estava gastando em 35, 40 mil para fazer a manutenção disso. Eu tenho certeza que a gente consegue com menos fazer isso. Mas eu acho que o mais importante aqui, porque é, na perspectiva do negócio, a gente trazer essas melhores práticas do mundo SAP, que sim nasceu com essa vontade de fazer um RP e ganhou história com isso, trazer essas melhores práticas para um novo mercado no Brasil hoje. Qual a perspectiva em relação às áreas de negócio poder tocar e sentir isso de uma forma já pronta, né, empacotada? Tua pergunta é interessante e ela tem vários pontos, né, vários pontos de vista para isso. Então, vou tentar responder no primeiro que eu interpretei, né, que assim, hoje o grande paradigma que as empresas têm, tanto pequenas quanto grandes empresas, é entender as melhores práticas, ver o que vem embarcado e utilizá-las, não digo em detrimento, mas em espera de fazer o seu cenário ou de moldar um tailor-made para aquele cenário que ele precisa. Então, isso para as grandes empresas, mas para as empresas menores que estão, nesse sentido, procurando um sistema que as atenda, né, e as suporte, entender o que vem nas melhores práticas e a abordagem que a SAP traz. O que ela está dizendo assim? Nesse novo modelo de entrega de software, eu não te entrego a flexibilidade total, te entrego um software mais controlado, mas te entrego muita inovação e muito cenário novo com muita agilidade. Quando o cliente entender isso, que ele tem um software vivo que vai acompanhar o crescimento dele, começa de uma maneira mais simples, implementa, sofre aquela dor de implementação de forma mais controlada, gerenciada e tranquila para o seu negócio, e depois ele crescer junto com o software, com a disponibilização de novas ferramentas, novas funcionalidades. Na medida que a área de negócio entender isso, comprar o que vem no software, ele já é muito diferente do que era o antigo ECC, né? Ele é tempo real, é responsivo, isso já vinha do RISE e vem embarcado no Public também, e de que eu vou crescendo à medida que eu tenho minhas necessidades. E aí o modelo de entrega da consultoria também muda, né, para isso, o modelo de atendimento, porque a consultoria, hoje, a gente sabe que isso funciona, mas eu tento entregar um projeto, tudo que o cliente precisa naquele momento zero do Go Live, né? Então, para esse cliente que está em crescimento, não, eu te entrego o que é essencial, o core,
e depois vou crescendo à medida que o produto vai crescendo. Por quê? Porque a inovação muda muito. A SAP, logo em seguida, já está disponibilizando uma funcionalidade totalmente melhorada. Então, às vezes, ele implementando aos poucos... É vivo, né? Isso, é vivo e ele consegue ter, para o negócio, uma solução de ponta, né? Ô, Lucas, entendendo isso, a área de negócio consegue comprar esse valor que a gente... Complementando só uma coisinha só do Parkev e o diferencial, tá? Eu sou comercial, o Parkev é técnico. Eu vendo tudo, né? Quero vender tudo, quero chegar lá, falar todas as melhorias que tem, né? Então a gente encanta tudo. E o legal da ITS, cara, que me deixa muito confortável hoje como vendedor, como executivo de conta hoje, é o nosso trabalho do pré-venda. Que o pré-venda vai lá comigo, né? Faz toda a análise do negócio e me entrega isso pronto. Olha, o cliente tinha isso, ele vai ter isso. Então, já uma grande demanda, já muito mais o cliente tinha, entendeu? Com o sistema já empacotado já e pagando quase a mesma coisa que ele estava pagando antes, entendeu? Então, esse trabalho do pré-venda, fazer essa análise e trazer para o cliente essa inovação, mostrando para ele no dia a dia como funciona, cara, isso faz toda a diferença no dia a dia do negócio para vender. É que eu acho que é um pouco sobre a maturidade e os nossos valores. A gente sempre vai falar o que a gente vai entregar, né? E o preço para aquilo que a gente vai entregar. Isso é muito importante. A gente sabe que tem maneiras que a gente perde negociações, que a gente ganha negociações, mas essa relação de transparência é importante. E olhando para esse aspecto do escopo, né? A gente sempre ouve, ou já ouviu, ou é um bordão dentro dos projetos, principalmente SAP, sempre fizemos isso aqui dessa forma. Por que eu vou mudar essa forma de produzir o tecido ou de inserir os dados dentro do sistema, se essa forma vem dando certo, foi assim que a gente chegou e criou essa empresa, essa indústria, esse varejo até agora? E quando a gente fala sobre um S4 Public Cloud, a gente fala sim sobre melhores práticas, mas a gente fala de ir para uma estratégia de um escopo menor, né? A gente não vai ter uma imensidão, mas a gente vai ter algo forte, robusto, mas que não vai atender as especificidades de uma área de negócio que quis fazer aquilo de uma forma, porque isso vai aumentar o escopo, vai aumentar o custo, vai aumentar o tempo, o cronograma, e não é isso que a gente quer. A gente quer entregar valor rápido. Qual é o papel do cliente que está olhando para o Public Cloud? Aí, primeiro, o Parkev, tu pode responder nesse papel mais técnico, né, de área de negócio. Depois, tu pode complementar, Renato, gostaria que tu complementasse. Mas de ganhar essa maturidade e elucidação em relação a isso, né? Ó, cara, vou dar um passo para trás, talvez eu não precisa disso, mas daqui a um tempo a gente pode olhar junto com a SAP, junto com a ITS, sobre essa funcionalidade aqui. Isso, é interessante. Nesse ponto, Luca, o que acontece é o nível que os clientes têm que ter é justamente esse que a gente estava comentando um pouquinho antes, ele comprar um software que vai atender ele em muitos quesitos ou requisitos, necessidades que ele tem, mas ele entender que ele tem uma funcionalidade hoje, vamos dizer assim, ó, o cliente, aí é um pouco de qualificação também do mercado, tá? O cliente que a gente procura para ser atendido pelo Public Cloud, e é foco da SAP também, né? É aquele cliente que está em crescimento, ou aquele cliente que não tem muito processo, né, Renato? Uhum. Ou o processo dele hoje é muito manual, ou o processo dele é muito... Ele tem muita necessidade de integração e ele não tem os processos bem definidos. Esse é o principal ponto também, ele ter maturidade, consciência disso e consciência de que ele vai ter um software que vai alavancar ele de um nível que ele está para um nível muito alto com essa implementação desse produto e trazer benefício rápido para ele. Esse é o ponto. Quando ele entender esse conceito de que eu tenho meus processos dessa forma, eu vou ter um software que vai me elencar, vai levantar meu nível de atendimento, de robustez de processos de negócio, de forma rápida para garantir o crescimento do negócio dele naquele momento. Acho que esse é o ponto interessante disso tudo. A área de negócio entendendo isso, que hoje ela está nessa situação. E, claro, aqueles clientes que pensam em desenvolver alguma coisa específica, porque a gente sabe que é necessário, ou ter algum software que complemente, a gente pode falar depois da plataforma, do desenvolvimento de extensões, de apps, aí a abordagem do Clean Core que você falou no início, que é daí de ter algum nicho, algum desafio específico que ele tenha e que a gente pode atender também
de forma disruptiva, Sim, né? pela fábrica de software mesmo. Isso, esse é o ponto, de outra forma do que o modelo tradicional, com um app, com uma inovação, machine learning, com outros modelos de atendimento que hoje, às vezes, ele nem faz ideia, né? Quando ele entender esse cenário dessa forma, esse é o cliente que a gente vem trabalhando e buscando, né? Aí ele entende aonde ele pode chegar e em que tempo. Acho que essa é a principal questão, né? É isso aí. Porque a gente tem o caminho, né, Luca? A gente trabalha... A gente não vende sistema, né? Na verdade, a gente não vende software. A gente troca, né? Porque é difícil achar uma empresa hoje que não tenha o RP, que não tenha software. Então, a gente troca. O nosso trabalho é isso aí, trocar, né? Não é vender, né? Claro, os caras já têm alguns processos definidos já. Sim, eles têm processo. Só que, como eu te falei, nosso dia a dia é trocar. A gente tem isso na veia, a gente tem isso no dia a dia, né? No nosso DNA. Propor uma melhoria, né? Sim, as melhores práticas, né? Pô, legal, tu tem assim, trabalha assim hoje, legal. Mas olha aqui o que o mercado está dizendo. Então a gente leva isso para ele. Daí o cliente para e olha. Pô, legal mesmo, né? Eu estou aqui, pode estar funcionando há 20 anos, né? Mas eu estou estagnado. Agora, para mim crescer e dar esse boom, será que não tem que ir para essa nova metodologia onde o mercado está dizendo, onde o mercado está indo? Quer dizer, a gente leva o leque de opção. Sim, mas tem empresas que não, quero fazer. Daí que nem o Parker falou. A gente entra numa outra, né, numa outra vibe ali, vamos customizar, fazendo fora, criando alguma coisa para ele, porque ele falou que aquela é a receita do pão dele, que ele trabalha aquilo ali há 50 anos, quer continuar aquilo lá. Ok, não dispensa um cliente desse, entendeu? Mas sim, o nosso DNA é trocar e trazer novas tecnologias, trazer... tudo que há de novo no mercado, entendeu? E que o meu Parqueb diz que o SAP é uma coisa viva. Ela está mudando todos os dias, ela está trazendo inovação todos os dias. A SAP que a gente está falando e está investindo milhões de euros, entendeu? No Pub, que é a menina dos olhos, entendeu? Então, assim, não tem... não justifica, entendeu? Tu não seguir o mercado. Então, é ser bem tranquilo... de se conversar com o cliente, trazer isso para a mesa. Isso tem tudo a ver com maturidade também do cliente, de entender que ele vai ser mais eficiente, vai ser mais produtivo dentro da sua jornada também. Mas eu quero voltar a um ponto muito importante ali, Parkev, que tu falou de implementação. E aí eu queria te perguntar também para ti, né, Renato, qual a diferença de implementação do Public para outros ERPs? E quando a gente fala também de tempo de implementação, escopo, estratégia, o que vocês estão enxergando hoje como principal diferencial? Complementando a pergunta, hoje, quando a gente vai para um projeto de RISE, a gente tem uma metodologia específica ágil da SAP, que é o Activate, a gente tem lá os workshops A, B, a documentação. Isso muda se a gente for olhar pela essa perspectiva de tecnologia, do RISE, lá do Private, para o Public? Outra pergunta bem interessante. Vamos dizer assim, se a gente for falar com a SAP, muda a nível de cronograma, de tempo estimado de projeto, né? São projetos bem mais rápidos, né? São projetos que você já fez essa definição, então se trabalha muito na pré-venda antes, na venda e na pré-venda com o cliente, inclusive com a SAP. Porque na própria pré-venda já é levantado bastante já os dados já para chegar com o jogo pronto. Como é um software encapsulado, como o Renato falou da outra vez, você tem que trabalhar muito na pré-venda para deixar claro para o cliente o que ele tem e o que ele não vai ter nessa estratégia inicial. Principalmente que ele não vai ter, né? Para evitar frustrações. Isso. Exatamente. Não que ele não possa ter no futuro, mas naquela estratégia de implementação, naquele momento, naquela entrega, é isso que a gente tem que deixar muito claro. Porque como é um software gerenciado das suas entregas, você não tem a flexibilidade de abrir ele e fazer uma configuração, uma customização dentro dele à vontade, à livre vontade, né? Então, você tem que combinar esse jogo muito com o cliente antes. Falando de estratégia de entrega hoje, aí é inovação também, tá? Então, falando um pouquinho da ITS, como a gente está pensando, não existe na SAP um by the book ou um método que ela disse, olha, é diferente em função disso. Mas a ITS está pensando nas suas entregas de formato diferente, muito mais leve, com uma estrutura ágil, realmente, um projeto ágil, pensando em entregas, chegando à possibilidade de quebrar paradigmas para esse tipo de cliente, às vezes, e não fazer um go live, Big Bang único. Para esse tipo de cliente, eles têm muito essa necessidade, né, de eu preciso resolver este problema aqui. Com aceleradores prontos já. Isso, também. Com esses aceleradores, mas eu preciso resolver este problema. O que eu estou dizendo com isso? É que o SAP, pela sua integridade, às vezes ele pensa assim, eu preciso entregar alguns processos, que o contábil, o financeiro, o fiscal, o comercial precisa fechar. É um sistema íntegro, né? Então, isso às vezes
não que nos direcione diferente, mas ele nos dá uma visão de todo. Mas para esses clientes que a gente tem abordado, e a abordagem do público, às vezes ele diz assim, não, eu tenho uma dor, meu contábil é um escritório que está fazendo fora, não preciso do contábil do SAP agora, o fiscal também é um software especialista que está fazendo. Então, ele já tem, o cliente já é diferente de um cliente tradicional SAP, né? Por isso, a gente também pensa assim, em entregas diferentes. Então, toda baseada em Agile, em Scrum, em sprints, né? Perfeito. Pensando o projeto de entrega com sprints. Então, eu posso não ter um Big Bang, eu posso ter uma sprint entregue para ele e ele já validar essa sprint. Deixar claro todas as etapas do processo, né? Isso, deixando claro e trazendo agilidade, né? Tendo depois um suporte para... Como esses são projetos muito rápidos, a gente tem um suporte continuado à entrega do produto em si. Por quê? Porque o produto é vivo, como a gente falou, ele está constantemente sendo atualizado. E eu não posso simplesmente fazer um projeto e sair do cliente. Não é o nosso MS tradicional, mas é um suporte à evolução do produto. São clientes menores, que têm equipes menores, né? Então, ele precisa de um parceiro que consiga apoiar ele na evolução ou em algum detalhe, uma tela, uma operação nova que ele precisa fazer. Então, a gente precisa suportar. E aí, isso também vai longe, atender ele de forma de inteligência artificial, chatbot, transformar o modelo de entrega que a gente tem hoje num projeto tradicional, né? Perfeito. Mas eu tô me remoendo, né? Porque falar com técnico e comercial é aquela coisa. Só deixar claro, tipo assim, claro, a gente tem que entender o que o cliente, mas existe aquela diferença, né, da necessidade e o desejo. Não é que a gente não vai entregar, entendeu? Mas a gente enxerga melhor a necessidade do cliente do dia a dia, de tudo que ele precisa. Isso a gente tenta encaixar, entregar tudo. E o que ele deseja num segundo momento. Tá? Então, hoje, o público a gente tenta encaixar para aquele cliente, né, médio, pequeno, onde consiga atender todas as necessidades dele e o desejo depois. E essa necessidade só, Luca, quando eu estou falando, já atende já 100% e muito mais. Entendeu? Sim. O cara já dá um up muito grande já com a ferramenta, entendeu? Como o Paré falou, é uma ferramenta que vai te atender total. Mas esse segundo momento que a gente diz, para deixar bem claro, são os mais desejos. Sim. Entendeu? Sim. Que o cliente gostaria de ter. Naquele momento, a gente entende que para ter uma implementação, como tu perguntou, qual que é a diferença? Pô, a implementação do plano foram de 3 a 6 meses. De go live, entendeu? De levantamento, já começa implementando, que é diferente de antigamente, que tu ia lá, fazia todo o levantamento, documentava, entregava para o cliente, ó, tá aqui o dossiê, como é que a gente vai entregar, daí começa a parametrizar, começa a preparar o sistema. Então, hoje já by the book, já vai integrando, já fazendo, já sai trabalhando já no sistema. Então, é bem diferente, entendeu? Por isso que o Paquet foi bem feliz no comentário, com vários go live. Então, fez financeiro, já começa a trabalhar, já vai fazendo faturamento, começa a trabalhar. Então, já sai trabalhando já, entendeu? Esse é o grande diferencial. Agilidade. Eu vou até complementar e trazendo para a gente ter bem claro o que acontece. É que os clientes que estão nesse nicho, né, eles têm outro mindset. Né? Às vezes, uma integração com o banco, para eles, não é crucial como a gente tem no RP. Ele vai lá e faz, antigamente, né? Agora não sei se virou tudo Pix, né? Mas antigamente ele fazia o TED, o DOC direto dentro do banco. Ele diz assim, não, nem preciso de integração, a integração dá mais trabalho para mim do que ir lá dentro do banco fazer o DOC ou o TED. Então, para te ver, eles têm outro mindset das grandes empresas, né? E são mais ágeis por si só. Então, por isso essa entrega em sprints também, que a gente está vendo muito com eles, porque eles não pensam... a gente pensa, tá? Que vem do projeto de RP, né? Que vem de RP. Fazer um Go Live, tudo tem que entrar junto dentro daquele Go Live. A visão desse tipo de cliente, hoje em dia, né? Já a Z, tudo funcionando. É diferente. Ele, às vezes, tem um escritório contábil que resolve, ou essa outra questão para ele não precisa entrar. E é uma quebra de paradigma até para nós, né? Porque a gente vem num modelo... Uma cultura também, né? Uma cultura. De A a Z, entregar tudo, ó, a casa está pronta, só entrar e morar. Então, esse aspecto que a gente está encontrando nos clientes também nos faz repensar, poxa, a gente tem que pensar em entrega diferente, a gente tem que pensar a venda diferente. A gente não existem regras assim tão... Pré-definidas. Tão retas ou pré-definidas, né? Então, tu tem que combinar isso muito bem com o cliente
e para eles a visão que a gente tem de RISE, Private, às vezes não faz sentido nenhum, por isso essas entregas E voltando, mais né, ágeis. Kevin, falando do public, né? Por isso que a fase de pré-venda é uma das fases mais importantes. Porque na pré-venda, né, já se fala pré-venda, a gente já está pré-definindo já tudo que o cliente tem, como o cliente trabalha e já traz isso para a mesa. Tá? Então já traz isso já tudo pré-pronto. Entendeu? Então essa é uma... O que hoje tem dentro da SAP, né, que chama-se DDA. Tá? Que é o Discovery... Agora me fugiu o nome. Daqui a pouco eu lembro. Então, é o DDA que a gente roda, tá? Que levanta todos os processos do cliente. Então, sai um extrato Digital Discovery Assessment, tá? Que é o DDA. Digital Discovery Assessment. Isso. Que daí sai um extrato de tudo com o cliente. Então, a gente entrega para o cliente hoje um extrato. Olha, tudo isso daqui que a gente levantou na tua empresa vai ser atendido. Porque se eu não tiver esse extrato também, nem SAP hoje libera a venda. Sim. Correto? A gente tem que ter que a SAP libere a venda. Então, quer dizer, eu tenho que levantar os teus processos ali no pré-venda, já botar isso no DDA, já sai o extrato, está apto a vender para o public, porque eu vou atender toda a sua necessidade da tua empresa. Sim. Então, isso é um conforto para os dois lados. Tanto para o cliente como para o nós ITS. Entendeu? Porque o cliente já recebe o extrato do que ele vai ser entregue, o que ele vai ter no RP, e a ITS já tem o compromisso já do que vai entregar. Sim, Entendeu? como um Então, acordo, né? Como um acordo, entendeu? Como um acordo. E daí as entregas podem ser daí definidas junto com o cliente, já integrando aquele slot já do sistema, entendeu? Então é uma coisa diferente que o Paquet falou. Nós também estamos aprendendo junto com os clientes do dia a dia, entendeu? E está sendo sucesso, graças. Eu acho que vocês dois falaram um tema muito importante que é a necessidade do cliente, né? E a mudança de mindset. Hoje a gente já vê clientes que da mesma forma que já estão mais maduros em relação a algumas decisões, como, por exemplo, essa questão do escritório contábil que está fora, mas também eles querem alguém, fornecedor de tecnologia, cara, resolva tudo. Que não, agora a parte fiscal é com fulano. Não, eles querem um fornecedor que cuide de tudo e que oriente tecnicamente do que vai ser melhor para o negócio dele. E aí eu queria que, Parkev, tu falasse um pouquinho da nossa preparação como empresa de tecnologia, o que a gente está vendo, né? Hoje eu cuido da área de ecossistema, veio também demanda para a gente fazer novas parcerias com parceiros fiscais, porque o public requer isso, né? A gente sabe que tem players no mercado Brasil, como o Sovo, o Avalara, e também players de implementação, que são, por exemplo, a Contax, que é nosso parceiro, requer que a gente tenha esses caras junto conosco, do ladinho aqui, para melhor desenhar, arquitetar, entregar a solução final para o cliente, sem ele precisar ir muito atrás. Ele precisa da nossa orientação, né? Mas como a gente está se preparando para todo esse processo? Bom, isso também é interessante, né? A ITS sempre teve uma característica de se preparar para as novas soluções internamente, antes de ir para os projetos, né? Então, a gente tem uma área que é uma área que eu chamo muitas vezes de P&D também, desenvolvimento de produtos, né? Pesquisa e desenvolvimento, que essa área se atém a desenvolver as soluções e entender todo esse contexto que tu comentaste, inclusive do fiscal, né? De entender como que as coisas funcionam na prática, até antes da gente ir para o cliente, né? Tanto como a venda, a pré-venda, e é uma característica nossa, né? De entender muito antes, até certo ponto, até o nível de detalhe que a gente consegue. Então, a ITS tem esse diferencial de ter uma área de desenvolvimento de soluções que absorve as soluções da SAP, entende, né? Então, esse contexto fiscal também é um contexto diferente no public, né? Então, como tu comentaste, a gente tem alguns parceiros. De onde é que surgiu essa parceria? Porque a área de cálculo fiscal mudou dentro do public, né? Então, obrigações continua da mesma forma, né? Ela pode ser atendida de diferentes formas, mas hoje, basicamente, a principal estratégia é ter um parceiro especialista, como você comentaste, né? Nós temos alguns parceiros para nos atender como produto e como serviço, né? Como implementadores. E a área de determinação que mudou. O que mudou nela? Ela não tem mais o cálculo fiscal dentro das prices de SD e de suprimentos, né, como a gente tinha no outro software. A SAP, o que ela está fazendo? Ela está se dedicando a entregar o software naquilo que ela faz de melhor, né? Então, tecnologia, cenário de negócio, e deixa para quem conhece muito bem aquilo que ela sabe fazer melhor, que é a parte fiscal. Então, ela
retirou isso de dentro do public e entregou para uma solução fiscal hoje, que já é muito utilizada nos Estados Unidos, na América do Norte, Europa. Aqui no Brasil que a gente tem essa dificuldade da questão de impostos, né, que dificulta um pouco o cenário, mas ela deixou isso para quem tem expertise, para entregar como produto e serviço, né? Então, o que a gente está dizendo com isso? O motor de cálculo que a gente tinha de impostos hoje, ela tirou de dentro da SAP, então ela só espelha isso, tem as regras, envia para um produto que vende isso como serviço, como biblioteca fiscal, né? Então, como a inteligência fiscal mesmo, também deixando claro que isso numa entrega única, né? Aquilo que a gente comentou, de ter um ponto focal só, mas com um ambiente especialista para dizer para o cliente, você não se preocupa com colocar regras dentro da SAP, com dar manutenção, como é no RISE, né? Como é no software sob medida. Isso a gente entrega pronto e a evolução disso, uma nova regra fiscal, você tem um parceiro de serviço que te entrega isso pronto e você não se preocupa mais com isso. Então, para esses clientes também, ela vem com essa abordagem. Então, muitas vezes essas empresas não têm, né, dentro da empresa alguém que conhece exatamente o que monitorando, mudou, né? Mudou isso, mudou aquilo. Isso, o que mudou, qual é a norma, regime especial. Então, para isso, a ITS, como você falou, trabalha e se prepara entendendo como isso funciona, entendendo como vai ser essa relação dentro do projeto e já pré-estabeleceu parcerias para quando a gente ir para o cliente, a gente já tem essa parceria. Essa inteligência essa inteligência embarcada, essa parceria já com esses fornecedores principais players, para entregar isso de forma transparente, para o cliente não sentir isso. Perfeito. E saber que a entrega é única e a gente já tem tudo isso antes de começar o projeto, já no momento da venda, da pré-venda. Né? De novo, falando da pré-venda, né? Porque dependendo do tipo de cliente, a ITS hoje me respalda hoje com parceiros, né? Onde eu consigo atender qualquer tipo de cliente, qualquer negócio de cliente. A gente, com pré-venda, já vê qual que é a necessidade do cliente e isso fica transparente para o cliente, entendeu? Porque entra, como tu falou, uma única proposta. Acabou, eu já entrego todinho já com os nossos parceiros, então hoje isso é bem transparente, tá? Isso. Complementando aí a tua pergunta, né? Em relação à preparação da ITS, né? Fora fazer essa pesquisa de desenvolvimento, a gente está preocupado com as certificações também, então temos consultores certificados, estamos certificando um time maior ainda, né? Para ter cobertura de todos os processos e a gente conseguir estar devidamente homologado com a SAP, né, para essas entregas. Então, isso é uma preocupação nossa também. A formação de novos times, né, para a entrega de produtos novos, né, disruptivos. Então, a gente está oxigenando o time de consultores, né, trazendo pessoas novas, pessoas mais jovens também, fazendo a formação dessa nova entrega, tentando tirar um pouquinho de conceitos antigos que a gente tinha. Então, a gente está preparando um time especialista, específico para isso, dentro de um learning interno, né? Isso tudo a gente está fazendo para garantir que a gente vai ter essa entrega diferente para o cliente. Então, desenvolvendo internamente a solução, formando times, se certificando e amarrando as parcerias necessárias, né, para dar esse conforto para o cliente e, no momento da venda, também ter isso de forma já pré-configurada, né? Que essa é a nossa intenção, de levar a solução pronta, né? Que é uma venda mais rápida, né? Claro. Esse é um ponto importante, né, porque tu fala muito aí da questão de certificações, né? Para quem não sabe, qualquer produto que a SAP for lançar, a consultoria precisa estar certificada para fazer a venda dessa licença, desse produto, enfim. Como é que isso está estruturado dentro da ITS? Que a ITS já foi, né? Recebeu vários prêmios, é referência em inovação na América Latina e tem diversas qualificações, tanto para a indústria quanto para o produto. Como é que a ITS tem se preparado para essa chegada de novos produtos, novas soluções? Como é que a área de inovação está olhando para isso? Isso é pergunta interessante também, ia ser o complemento que eu ia puxar. O que acontece? A gente tem certificação de várias soluções, né? Homologação a gente chama, né? Com a SAP, fora a certificação de consultores, que é o step que a gente já está executando, a gente tem a homologação de soluções, de ofertas de soluções. Isso também é um approach que a SAP puxa muito com a área comercial e com a gente, que é qual é o teu approach de mercado, como é que você se posiciona, que tamanho de projeto você pode considerar um projeto modal, né? Normalmente que acontece, quanto tempo, e qual seria o meu investimento inicial para um projeto de característica média, né? Ou característica mais tradicional que acontece. Então, para isso,
A SAP também tem programas de certificação, homologação, né, das soluções, e a ITS está se preparando também para homologar uma solução em public até agora junho. Então, também como solução, como oferta comercial, como oferta de solução para o mercado, a gente está com um trabalho dentro dessa área de desenvolvimento de homologar, certificar uma solução e uma oferta para o Cloud Public até agora, mês de junho, acho que é o prazo que a SAP está pedindo e que ela tem para a gente ser certificado em Cloud Public. Perfeito. Legal. Uma aula sobre SAP, S/4HANA Nossa. Cloud, né? Public Cloud. Eu acho que a gente tem aí um potencial gigante de mercado. Tem muitas empresas que ainda não conseguiram se encaixar em nenhum dos fornecedores. Eu acho que a SAP vem com tudo para o mercado brasileiro, tem muito desenvolvimento de produto, muito desenvolvimento de novas tecnologias, como o Parkev falou, não é só sobre a eficiência operacional, a confiabilidade, a própria percepção das áreas de negócio em relação ao negócio, mas também a questão da inovação, do RPA, da inteligência artificial, do machine learning, que isso é importante, né? Gente, eu queria agradecer o tempo de vocês aqui. Foi incrível essa troca que a gente fez. Vocês, potenciais clientes interessados que querem levar a sua empresa para o mundo da nuvem com uma tecnologia de ponta como o próprio SAP, sabendo também do advindo da estratégia global da SAP, contatem a gente. A gente tem um time, como vocês podem ver, de especialistas para falar sobre o assunto. Gi, queria agradecer o teu tempo assim, como nossa co-host. E eu queria que vocês falassem as palavras finais aqui. Cada um de vocês. Vamos começar contigo, Renato, sobre o cliente que está indo para o SAP ou que quer olhar, se interessou mais por essa estratégia da SAP com o Public Cloud. Quais são as palavras para esse cliente? Meu recado é não tenha medo. Chame nós, converse, tire essa imagem que o SAP não é para minha empresa, que é demais para minha empresa. Chame, converse, que a gente vai ver qual produto, qual app, o que a gente consegue. Se você quiser SAP, você vai ter SAP na sua empresa. Esse é meu recado. Mas, Parkev? Bom, agradecer, né? Eu poderia ficar aqui conversando mais umas 2 horas, né? É isso aí. Sobre public, sobre tudo. Agradecer, dizer que a gente também está disponível, né, para os clientes, no apoio à área comercial, para a gente poder entregar a solução para os clientes, entregar o public, né, e fazer os clientes atingirem seus objetivos, né? Massa, esse foi mais um episódio do nosso projeto do ITS Cash. Comigo estiveram aqui Renato Certo e Parkev. Foi uma troca incrível, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir as nossas páginas nas redes sociais, além do Instagram, óbvio, o nosso LinkedIn e principalmente o YouTube. Curtam, compartilhem, a gente se vê por aí. Valeu, pessoal! Tchau, tchau. Tchau, tchau.